Provérbios 3:21 diz assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Hoje eu quero falar sobre equilibre-se. Fala comigo, equilibre-se. A entrada do pecado no mundo marcou o início de todo o desequilíbrio. Todo o desequilíbrio. Deus criou o mundo em ordem, mas a entrada do pecado no mundo colocou o mundo em um caos. Por isso que o verso 2 da Bíblia diz: a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus equalizava, equilibrava a terra. Deus é o grande equalizador. Deus é o masterizador. Deus é o que dá equilíbrio, harmonia, sensatez para o universo, para o ser humano. Se você observar as leis que regem o universo, são leis harmônicas. Por exemplo, o ciclo da chuva não interfere, combina com a gravidade. A gravidade não choca com a influência da lua sobre os mares. É tudo harmônico. Todo o universo foi feito equilibrado. O ser humano foi feito equilibrado. Eu tenho um amigo meu que mora nos Estados Unidos, que ele perdeu o dedão e os dois dedos aqui no pé. Caiu uma pedra, puf. Ele falou: Lucinho, eu levei quase um ano para reaprender a ficar de pé, porque eu perdi o equilíbrio. Aí você pensa, 2 dedos vai faltar e você vai perder o equilíbrio. Vai perder o equilíbrio, por quê? Porque Deus criou tudo equilibrado. Por exemplo, a gente ouve falar hoje de desequilíbrio ecológico. Sabe o que é desequilíbrio ecológico? É tirar um elemento da natureza ou colocar ele em exagero. Por exemplo, se tirar os sapos, aí o sapo para de comer os bichinhos lá, aí os bichinhos se proliferam, aí eles matam as vacas, aí a vaca, é uma confusão. Um bicho que sobra ou que falta, dá uma confusão louca. Você já ouviu falar de desequilíbrio hormonal? É quando a pessoa tem que tomar hormônios para se reequilibrar. Já ouviu falar também de desequilíbrio emocional? Desequilíbrio emocional não é depressão, não é ansiedade. É você perder o equilíbrio. Você está aqui e você... Legal desse negócio é que quando você faz isso, aí depois você equilibra, todo mundo fica te zoando. E fala assim: nossa, que medo, eu não sabia que você tinha uma bruxa aí dentro. Desequilíbrio emocional. Tem também o desequilíbrio físico. O que é o desequilíbrio físico? A famosa tontura. Fala comigo, tontura. Ai, Michele, aguenta aí que eu fiquei tonta. Não é verdade? Ficar tonto, eu já fiquei tonto. Eu fiquei tonto uma vez subindo para pregar. E para pregar? Eu olhava para o povo estava fazendo assim na minha frente. Foi uma coisa do diabo que eu comi lá que me atrapalhou todo. E era muito forte, uma comida forte lá da região. E eu não aguentei. Todo esse desequilíbrio que surgiu lá no jardim, ele tem sido trabalhado por Deus. Mas essa geração, gente, tem sido uma geração exageradamente desequilibrada. Por exemplo, a gente pega lá a internet. As pessoas estão online a vida inteira, o tempo todo. O tempo todo. Você sabia que às vezes, quando cai o Wi-Fi da sua casa, é Deus querendo te equalizar? Não estou brincando. Você sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu não tinha videogame quando eu era menino, não podia jogar futebol que eu vivia doente, não tinha amigo direito, tinha nada. De que eu fiquei amigo? A única coisa que eu podia fazer de graça, ler a Bíblia. Eu sou amigo desse livro, esse livro aqui é meu amigo, e eu vou falar para você sem medo de errar, eu sou um profundo conhecedor da Bíblia, eu conheço muito a Bíblia. Eu conheço muito a Bíblia, eu estou decorando todos os assuntos do Novo Testamento, eu já sei praticamente tudo. É muito difícil você falar comigo Colossenses 3, e eu não te falar tudo que está escrito lá, citando vários versículos, mas eu sei. Agora eu estou com raiva do Velho Testamento, que ele me desafiou, mas tem coisa difícil demais. Por exemplo, os 7 primeiros capítulos de Crônicas, é só genealogia. Fulano gerou fulano, dá vontade de sair, casar e fazer uns neném. Se você ler Crônicas, é difícil, né? Então, a internet, as pessoas estão online demais. Você pega, por exemplo, comida. As pessoas estão comendo como nunca. É um desequilíbrio. Ninguém quer seguir aquela regra que os nossos avós nos ensinaram. Qual é a regra que eles nos ensinaram? Já falei aqui várias vezes. Tome café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo.
A gente levanta, não come nada, meio-dia come uma besteira, e à noite vira um boi doido, desesperado, e come para a volta de Jesus. Parece que vai acontecer um evento cataclísmico. À noite você não consegue ouvir sua voz, de tão alto que sua barriga ronca. Aí de dia fica de palhaçada. Não, estou de dieta. Enche a barriga à noite igual um doido. O que você fez de dieta? É um desequilíbrio. Outro desequilíbrio, a obra de Deus. Muita gente está se entregando à obra de Deus, mas é um desequilíbrio. Posso te falar uma coisa? Deus não quer que a gente morra e que a gente passe mal e que a gente se arrebente fazendo a obra dele, não. É verdade que às vezes ele pede alguns sacrifícios da gente, mas não é a regra. É verdade que ele fala assim: meu filho, eu quero que você jejue um tempo, eu quero que você se dedique mais. Eu estou me lembrando aqui de um amigo meu, que ele foi fazer aniversário, e ele sentiu Deus pedindo a ele 30 dias dentro da igreja. Ele trouxe o colchão para a igreja, e ele ficou 30 dias dormindo dentro da igreja. Não foi em casa, 30 dias, um pastor sério, com filho. Aí depois ele falou: sabe por que eu fiz isso? Inspirado nas suas loucuras. Falei: eu não falei para você fazer isso não. Mas ele fez. Outro desequilíbrio é a depressão. A depressão nada mais é do que um desequilíbrio. Tanto é que muitas vezes você toma um remédio para equilibrar a falta da serotonina, ou ativá-la, né? É um desequilíbrio. O que mais? Namoro. A pessoa começa a namorar, já não está com ninguém. Ela começa a namorar, ela desequilibra. É o dia inteiro, é o tempo todo, só fala nisso, só pensa nisso. As pessoas hoje estão desequilibradas. Elas não sabem fazer uma coisa e continuar fazendo outra, não. Eu estou na obra de Deus, eu só estou na obra de Deus. Você não sabe estar na obra de Deus e fazer uma faculdade, não? Você não sabe estar na obra de Deus e fazer uma faculdade e cuidar do seu quarto ao mesmo tempo, não? Você não sabe cuidar do seu quarto, ter uma obra de Deus, cuidar da sua família e jogar uma bola quinta-feira à noite, não? Você não sabe orar em língua, jogar bola e assistir série e... Não, é uma coisa só. Eu comecei a namorar. Eu preciso... O tempo todo. Melhor coisa que Deus faz na minha casa, na minha vida, muitas vezes, é eu viajar. Porque essa mulher tem uma saudade. Fica o tempo todo. Aí tem os reencontros. Hoje é um. É forte, Brasil. Ser fitness. Olha, uma das coisas mais faz raiva, a pessoa não cuida da saúde. Quando ela começa a cuidar, ela fica tão doida. O assunto dela é whey, é pré-treino, pós-treino. O meu pace é esse. Eu estou fazendo crossfit, eu estou fazendo mega fit. Aí você fala assim: ai, eu estou com saudade de você lá atrás. Você só fala disso. Malha de boa, tranquilo, não me envolve nisso. Não, academia, foto, academia. Está desequilibrado, amor. Assistir série. Eu vou ver uma aqui. Aí vê 12 de 45 minutos. Aí no final você fala assim: mãe, preciso de um oftalmologista, eu estou achando que eu estou com problema. Você não está com problema, você está cega. É um desequilíbrio. Dormir. É assim o mundo de hoje, ó. Ou a pessoa dorme demais ou não dorme. Você não consegue dormir 7h30, 8 horas. O ser humano, para ele funcionar mais ou menos, ele tem que dormir aí pelo menos 6h30. O ideal é 8. Quando é adolescente é mais ainda. Nós temos que pegar o não. As pessoas me mandam, eu durmo, gente. Eu acordo de manhã, um monte de mensagem chegou para mim: 2 da manhã, 3 da manhã, 5 da manhã. Eu falo: o que você estava fazendo acordado? Não, acordado. Isso é demônio, você tem que dormir. Quando é jovem não tem problema, mas quando você fizer 40 anos de idade, você vai começar a morder os outros. Vai começar a tremer só um lado do corpo. Desequilíbrio. Falar e calar. As pessoas estão assim, ó. Ó, fala e coloca. Ó, não vai falar nada com ninguém. Todo mundo emborradinho dentro de casa, ninguém conversa. Ou então, fala demais. O ideal é fazer que as suas palavras sejam assim, todo mundo fica esperando. Ele vai falar agora. Ela vai dar uma opinião. O que ele vai dizer? Não torna suas palavras baratas, não. Faz as pessoas esperarem por elas. Outro desequilíbrio: trabalhar. Trabalha demais. E aí o que a gente usa para trabalhar demais? A desculpa de que precisa se sustentar. Isaías falou aqui: mas eu preciso do dinheiro, que é para sustentar as pessoas, que é para mandar. A gente começa a dar desculpas espirituais para trabalhar até morrer.
Aí Deus Todo-Poderoso descansou um dia na semana. Hoje nada fecha, nunca. Está tudo aberto 24 horas. O povo trabalha 24 horas. E a gente está num desequilíbrio de trabalho. Não, pastor, assim, é dívida mesmo. Não, é desequilíbrio. Inclusive de fé. Porque quando a gente trabalha para morrer, é porque a gente não está acreditando que Ele vai sustentar a gente trabalhando 5 dias na semana, de 8 às 18. Então Deus, como o Senhor não dá conta de cuidar de mim, eu vou ter que trabalhar para morrer, porque o Senhor não dá conta. Estou dando aqui alguns equilíbrios, alguns exemplos de desequilíbrio. Mas qual é o conselho bíblico? Eclesiastes 3. Há tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tem tempo de beijar e tempo de guerra, tempo de paz. A Bíblia é o livro do equilíbrio. Fala comigo, a Bíblia é o livro do equilíbrio. Mas na Bíblia a gente encontra a história de pessoas desequilibradas. Quer ver alguns exemplos? Primeiro, Moisés. A Bíblia diz que houve um episódio na vida de Moisés que ele trabalhava tanto, que ele atendia as pessoas sem fim. Sem fim. Tinha 3 milhões de pessoas no deserto com ele. Aí um roubava a galinha do outro, ou o outro achava que o ovo da galinha era dele, porque tinha posto no quintal dele. A pessoa ia lá em Moisés, para Moisés resolver coisa trivial. O sogro de Moisés chegou lá e falou assim: você vai morrer. Você tem que trazer equilíbrio. Aí ele explicou para Moisés um conceito antigo que todo mundo usa hoje, que é escolher líderes e colocar esses líderes para poder cuidar das causas menores. E Moisés só cuidava da coisa grande. Era um desequilibrado no trabalho. A gente vê Sansão, ele tinha um desequilíbrio sexual. Ele não tinha limite. Lê a história de Sansão, é muito engraçada. Porque fala assim: chegando Sansão em Gaza, olhou uma mulher e disse para o seu pai: eu quero ela. Oi, como é que é? Não, eu quero ela. Não termina o capítulo, ele já está com outra. Aí outra, e aí outra. Ele pegou tantas que um dia uma pegou ele. E essa uma pegou para arrebentar. Muitas vezes a gente ter desejo demais é uma coisa que é para ser equalizada e resolvida diante de Deus. Não, porque eu sou muito homem, que a minha família é muito homem. Não, é uma coisa que a gente precisa equilibrar. A gente vê na Bíblia, outro desequilibrado aqui, a gente vê Elias. Ele tinha um desequilíbrio relacional. Olha o que é Elias. Elias, gente, fazia chover fogo do céu, mas ele achava que todo mundo perseguia ele. Ele entrou numa caverna um dia e falou: Senhor, todos estão contra mim, e só ficou eu. Quando você começa com essa síndrome de perseguição, você não está bem. Você não está bem. Todo mundo está me perseguindo. Deus falou assim: deixa eu te dar uma notícia. Tem 7 mil como você, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Volta o equilíbrio aí. Volta, fica tranquilo, Elias. Você não é essa vítima do sistema que você está achando, não. Outro desequilibrado, Pedro. Quem acha que Pedro é desequilibrado aqui? Gente, vocês imaginam, Pedro estava dormindo no monte da transfiguração. Quando ele abriu o olho, ele viu Moisés, Elias e Jesus. E Jesus todo transfigurado, vestido igual entrega do Oscar, roupa linda. Sabe o que Pedro falou? Senhor, vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. A Bíblia diz, ele não sabia o que estava dizendo. Eu fico imaginando Moisés. Eu vou abrir esse cara no meio, igual abrir o mar, Jesus. Elias falando, deixa eu mandar fogo. Aí Jesus, não, vem cá, eu estou cuidando dele. Chegou agora, ele é assim para tudo. Ele não deixou eu lavar os pés dele. Quando eu convenci, ele falou, então me lava todo. Outro dia ele ficou nervoso, pegou a espada, cortou a orelha de um cara. Eu tive que colar a orelha do cara. O que é o desequilíbrio de Pedro? De temperamento. Temperamento desequilibrado. Tem alguma coisa mais chata do que conviver com alguém com um temperamento desequilibrado? Eu não estou falando de um desequilíbrio hormonal, não. Eu estou falando, a pessoa é assim. Ela é uma bomba relógio, ela é um homem bomba. Você não sabe que hora que ela vai explodir. Precisa ser resolvido. Resolvido. Todo desequilíbrio é gerado por 2 coisas: faltas e exageros. Todo desequilíbrio é falta ou exagero. E eu fico triste porque as faltas geralmente são de coisas boas, e os exageros realmente são de coisas ruins. Então, por exemplo, a gente tem falta de oração, e isso a gente não sobe. Mas tem exagero de gastar dinheiro, e isso a gente não resolve. Não traz o que é bom e não tira o que é ruim. Sabe o que mais causa desequilíbrio? É falta de propósito.
Quando você não tem um propósito definido na sua vida, qualquer ondinha que aparece te leva.